Olá, meus amigos, vamos falar de atenuantes, né? Dando sequência aí à nossa teoria geral da pena, não é mesmo? Bom, estudamos na aula passada as circunstâncias que sempre agravam a pena, artigo 61 do Código Penal, quando não qualifica ou constitui o crime. Agora vamos estudar as causas atenuantes. Lembrando que atenuantes e agravantes são sempre analisadas na segunda fase da dosimetria da pena. E não tem o condão de deixar a pena abaixo do mínimo legal, as atenuantes, ou acima do máximo legal, do máximo previsto em lei, as agravantes. Beleza? Bom, somente as causas de aumento e de diminuição de pena, que são analisadas na terceira fase da dosimetria da pena. Então vamos lá. A primeira hipótese de causa atenuante, prevista lá no artigo 65 do nosso diploma legal, é quando o agente ele é menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na época da sentença. Essa hipótese ela é bastante interessante porque ela também é utilizada para reduzir a prescrição na metade. Então você que vai fazer prova da OAB, isso é direto cai dizendo que o indivíduo na data do fato era menor de 21 anos ou na época da sentença maior de 70, e aí coloca lá a data de quando ele praticou o crime, a data da sentença e transcorrido um lapso temporal. Pode ter certeza, vai na fé, que é causa de prescrição, porque a prescrição corre na metade para esses dois indivíduos aí. Então, menor de 21 anos na data do fato e maior de 70 na data da sentença. Bom, então saibam que são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Então, quando o indivíduo ele é menor de 21 anos na data do fato, o juiz é obrigado a atenuar a sua pena. Em regra, 1/6, beleza? Bom, é alguma coisa até significativa. Lembrando que isso é uma questão pessoal e não comunica aos concorrentes. Então, olha também a dica que eu vou te dar. Prescrição é questão de ordem pública. E questão de ordem pública o juiz é obrigado a reconhecer. Beleza. Mas nem sempre a prescrição, quando você for estudar recursos lá em Direito Processual Penal 3, você vai aprender o seguinte, que as questões objetivas comunicam-se com os autores. E a prescrição é uma questão objetiva, né, de ordem pública até. Só que nem sempre comunica com os coautores. Por quê? Imaginemos que dois indivíduos tenham praticado o crime. Beleza, legal. Aí, um deles é menor de 21 anos na data do fato, o outro não. Aí passa um tempo e tal, vai o cara lá, recorre. Aí, para esse indivíduo que é menor de 21 anos, durante o lapso temporal, houve a prescrição. Transcurso de um lapso aí, houve a prescrição. Beleza, legal. Aí é reconhecida para um. Automaticamente vai ser reconhecida para o outro concorrente? Não, nesse caso não, porque a prescrição é, neste caso, uma questão subjetiva. Porque reduz na metade para o menor de 21 anos na data do fato. Beleza? Então, imaginemos dois indivíduos que tenham cometido um crime. E aí no momento da individualização da pena, o juiz ele é obrigado a analisar o que é menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença e não vai reconhecer essa benesse para o outro concorrente que assim não tiver essa característica. Beleza? Legal? Então, primeira causa atenuante, menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. A próxima, salvo engano, vou até conferir ali no código, é o desconhecimento da lei. Só um minuto. Número 2, exatamente, o desconhecimento da lei. Olha que bacana. Se você abrir o artigo 21 do Código Penal, você vai ver lá o quê? O desconhecimento da lei é inexcusável. Então, artigo 21 do Código Penal fala do erro de proibição. O desconhecimento da lei é inexcusável. Ninguém pode alegar que desconhece a lei para ficar isento de pena. Está lá no 21. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável ou isenta de pena, se evitável, diminui a pena de 1/6 a 1/3. Então você tem que ter em mente duas coisas. Uma coisa é desconhecer a lei e outra coisa é o erro de proibição.
O desconhecimento da lei é inexcusável. Ninguém pode alegar que desconhece a lei para ficar isento de pena, meu irmão. Então chega na frente do juiz e diz que desconhece a lei. Exemplo agora, bem salutar, que é o caso, né, de descumprimento de medidas sanitárias, salvo engano, o 268 do Código Penal. Aí vem o cidadão e diz: eu não sabia que existia esse crime de descumprir medidas sanitárias. Não adianta, meu irmão. O desconhecimento da lei é inexcusável. Ninguém pode alegar que desconhece a lei, nem mesmo o estrangeiro. Agora, o erro contra a ilicitude do fato é diferente. O erro contra a ilicitude do fato é você achar que pode. É você achar que pode. Então, imaginemos, vou dar um exemplo bem basicão aqui. Sem querer levar para o lado aqui do estado de necessidade. Imaginemos que seja obrigatório o uso de máscara. E né, o uso obrigatório de máscara em qualquer estabelecimento comercial. Aí o indivíduo vê uma pessoa entrando sem máscara e não é alertada, não é ali impedida pelo proprietário da loja. Aí ele pensa assim, tem que entrar com coisa, mas pode ser que não exista mais isso, porque se eu estou vendo um rapaz entrando, eu também acho que eu posso. Perceba que não tem nada a ver com desconhecer a lei, mas e sim você achar que você pode praticar aquela conduta. O erro de proibição, nós temos também um outro exemplo, que é o seguinte: você está devendo um dinheiro para uma pessoa e não quer pagar. E aí está andando de carro importado, aí ela, no momento de descuido, abre sua carteira, vê lá o triplo do dinheiro que você deve. Ela pega a parte que você deve. Ela sabe que tirar dinheiro dos outros é proibido, mas naquele momento ela acha que pode, porque você deve, não quer pagar, está andando de carro importado, está com dinheiro. Ela sabe que tirar dinheiro dos outros é crime, é proibido, é furto. Mas nesse momento ela acha que ela pode. Isso é o erro de proibição. Agora, o desconhecimento da lei, ele é possível nas contravenções penais. Olha que bacana. Decreto-lei 3688/41, você tem aí a possibilidade do erro de proibição ser reconhecido na contravenção penal. Evidente que o juiz vai analisar suas condições socioeconômicas, socioculturais, psicológica, capacidade intelectual, o que você faz da vida de profissão, né? Então imaginemos, existe uma contravenção penal que é manter-se embriagado em público, né? Aí imaginemos que eu esteja aí no boteco e tal, aí eu mesmo nunca vi ninguém ser preso por isso, mas enfim, aí sou preso, beleza, autuado pela contravenção penal. Chego na frente dos juiz assim: eu não sabia que manter-se embriagado em público era proibido, não sabia. É contravenção penal? É ilícito? É proibido? É. Aí ele: não sabia não. O que você faz da vida? Sou professor de direito penal. Porra, tu acha que eu vou ter o benefício? Evidentemente que não. Agora, um indivíduo simplório e tal, que não teve estudo, pode ter? Tem chance? Tem chance. Então o desconhecimento da lei é possível na contravenção penal. Agora, para os crimes, é defeso, é proibido, é vedado. O desconhecimento da lei não isenta ninguém de pena, mas é considerado como causa atenuante nos crimes, e nas contravenções penais pode isentar de pena. Então, o desconhecimento da lei é inexcusável, mas é uma causa atenuante. Está lá no artigo 65 do Código Penal, inciso 2. Vamos seguir. Agora, as próximas hipóteses, salvo engano, são as mesmas que você tem lá no homicídio privilegiado. Vamos confirmar. Número 3, inciso 3, aí tem as alíneas, tá? Ter o agente, a linha A, cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Bom, no crime de homicídio nós temos uma causa privilegiadora, que é uma causa de diminuição de pena. Nesse caso, quando você tem reconhecido aí pelos jurados o motivo de relevante valor social ou moral, o juiz ele não vai aplicar atenuante, ele vai aplicar a causa de diminuição de pena que tem lá no homicídio, tá? Lá no homicídio. Então, no homicídio, você tem artigo 121, matar alguém, parágrafo 1º. A pena vai poder ser diminuída de 1/6 a 1/3 se o agente praticar o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral sob domínio de violenta emoção, logo seguida da injusta provocação da vítima. Esse é o homicídio privilegiado. Então, lá no privilégio,
no homicídio privilegiado, essas hipóteses é de causa de diminuição de pena, que incide na terceira fase, que é muito melhor para o cara, porque a pena vai poder ficar abaixo do mínimo legal. Agora, em qualquer outro crime, por exemplo, você vai poder ter a atenuante, né? Se você comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, é uma causa atenuante expressa prevista no Código Penal, artigo 65, inciso 2, a linha A. Então, o que é motivo de relevante valor social? Motivo de relevante valor social está ligado à sociedade. Fernando Capês, né, que agora é chefe aí do PROCON em São Paulo, já foi membro do Ministério Público, deputado estadual, ele traz em sua obra, né, em uma doutrina clássica, traz esses exemplos mesmo, que é, no caso lá do homicídio, eu posso me valer, porque constitui um motivo de relevante valor social, que é você matar o traidor da pátria. O traidor da pátria, você mata o traidor da pátria. É um homicídio praticado por motivo de relevante valor social. Senhores, estamos em 2020. Nosso Código Penal de 1940, Decreto-Lei 2814 de 1940. Significa dizer, então, que naquela época o traidor da pátria era, sim, repudiado perante a sociedade. E hoje, tô aí ligando para pôr de traidor da pátria, meu irmão. O que é o traidor da pátria? É um desertor, cara que fugiu lá da guerra, que o Brasil tá ajudando, né? E isso é traidor da pátria. O cara que vai para os Estados Unidos e vira as costas para o Brasil e cospe na bandeira brasileira, né? Senhores, traidor da pátria em 2020, vamos evoluir. Então, o motivo de relevante valor social é matar o traficante da sua cidade, o estuprador da sua cidade. Lembrando que isso é uma causa de diminuição. Eu só quero utilizar o exemplo para você entender o que é relevante valor social, tudo bem? Relevante valor moral é aquele motivo que está ligado ao próprio agente. Então não tem nada a ver com a sociedade. Lá no homicídio, um exemplo clássico, emblemático, é matar o estuprador da sua filha. Então eu chego lá em casa, minha filha tá chorando, lá de uns 15, 16 anos, tá chorando por quê, menino? Não pode ficar aliviando demais também não. Ela diz assim, pai, o vizinho tocou aqui e pediu um pouco de açúcar. Eu virei para buscar, ele entrou, trancou a porta e me estuprou. Falei, quem vizinho aqui? Foi. Vou lá no armário e pego a 12. Conhece a 12? Vou lá, toco a campanha do cara e digo, você esqueceu um pouco de açúcar lá em casa, vim trazer, engatilho a 12, tiro na cara, caixão fechado e ponto final. Lembra a Tropa de Elite? Atira na cara não, doutor, para não acabar com o velório. Então atira logo na cara. Então, eu te estou dando exemplo do homicídio, que é causa de diminuição de pena, mas a reflexão é a mesma, tá? Para você entender que relevante valor social é aquele motivo que está ligado à sociedade. E relevante valor moral é aquele que está ligado ao próprio agente. Beleza? Vou voltar. A linha B. Procurado por sua espontânea vontade com eficiência logo após o crime evitar ou minorar as consequências ou ter antes do julgamento reparado o dano. Aqui temos uma atenuante que ela é um minus em relação a dois institutos do direito penal. O primeiro é a desistência voluntária e o segundo é o arrependimento posterior. O artigo 15 do Código Penal diz assim, o agente que desiste voluntariamente de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado se produza, responde pelos atos até então praticados. Exemplo clássico que eu vou te dar de fácil entendimento. Eu agindo com vontade de matar, a doutrina chama de animus necandi, ou ocidente. Aí eu dou um tiro na pessoa, no meu inimigo, no meu desafeto, pega no ombro, ele cai. Quando eu posso continuar dando o resto, eu resolvo ir embora, não importa o motivo, se moral ou imoral, não importa é que ninguém me impediu, eu quis. Beleza, fui embora. Aí eu não respondo por tentativa de homicídio, eu respondo por lesão corporal, beleza? O segundo, então aí a primeira parte do artigo 65, inciso 2, a linha B, procurado por sua espontânea vontade com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências. Então, você procura de alguma forma diminuir as consequências do seu ato. Se eu não puder enquadrar na desistência voluntária, ao menos uma atenuante genérica você vai poder ter. E a segunda parte? Ou ter antes do julgamento reparado o dano. Aí eu já vou para o artigo 16. O artigo 16 é o arrependimento posterior, que diz assim, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano, restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente,
o juiz vai poder diminuir a pena de 1 a 2/3. Esse é o arrependimento posterior, artigo 16 do Código Penal. Então, crime de furto, que não tem violência nem grave ameaça, se eu reparar o dano antes do recebimento da denúncia, eu vou ter essa causa de diminuição de pena, que é muito melhor do que essa atenuante que a gente vai tratar agora. Então, a atenuante é o seguinte, a atenuante é um minus nesse caso. Bom, a atenuante é você reparar o dano ou ter antes do julgamento reparado um dano. O arrependimento posterior é bem antes, é antes do recebimento da denúncia. A atenuante, ela tem um lapso temporal maior, um espaço maior para você reparar o dano, que é antes do julgamento. A diminuição de pena do arrependimento posterior não cabe em crimes que tenham violência ou grave ameaça, por exemplo, o crime de roubo. A atenuante cabe no crime de roubo. Então, se o cara roubou utilizando arma, depois ele se arrepende e devolve a coisa para a vítima, né? Nunca vi isso na vida, mas tudo bem. Aí, ele vai poder ter essa atenuante antes do julgamento reparado o dano, beleza? Vou parar esse vídeo aqui, senão a internet fica difícil para poder mandar e eu volto já já.